nós os exaltamos e nós o engrandecemos. A sua misericórdia dura para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero abrir a Bíblia juntamente com os irmãos em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5 até o verso de número 8. Os irmãos estão alegres com Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestimos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que nós estamos numa guerra. E essa guerra é uma guerra árdua. Nós sabemos que a nossa luta ela é muito grande. Nós lutamos com um adversário que é terrível, que não dorme e não perde oportunidade para tragar. Ele arma armadilhas a todo instante, a todo momento. Por isso nós temos que estar vigilantes. Com as nossas forças, nós não podemos vencer, mas através de nós sujeitarmos a Deus, nós vamos resisti-lo e ele vai fugir de nós. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia nos fala que o apóstolo Pedro, ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós sabemos que todos que fazem parte deste mundo, todo ser humano, ele tem ansiedade. A ansiedade significa inquietação, aflição, impaciência e agonia. E todos nós passamos por isso no nosso dia a dia. E nós estamos vendo nesses últimos dias que a ansiedade, irmãos, tem levado muita gente ao caos. Muitas pessoas estão se destruindo por causa da ansiedade. E se nós não vigiarmos, irmãos, nós vamos brilhar para o mesmo caminho. Nós vemos que pessoas, muitas vezes, por causa do lado financeiro, ele fica tão ansioso que ele se desespera e vai para um mau caminho para ter um lucro fácil, um lucro rápido. Outras pessoas se dão mal e morrem muitas vezes de forma drástica, através de algumas tragédias que acontecem diante de nós. Eu conheci uma pessoa, parente da gente, que ele era tão ansioso, irmãos, que ele foi tirar a carta, e quando ele pegou a carta na mão, ele ficou tão feliz, devido àquela ansiedade que ele estava, e deu um infarto fulminante nele, e ele morreu ali, um rapaz de 19 anos, devido à ansiedade. Então o apóstolo Pedro, ele tenta nos trazer uma segurança, porque a ansiedade ela vem sobre nós, irmãos. A cada momento nós somos confrontados, nós padecemos, nós lutamos com algo, com determinadas coisas, ou muitas vezes queremos alguma coisa, almejamos alguma coisa, e nós temos que ter o controle, irmãos. E muitas vezes nós não conseguimos ter esse controle com as nossas forças. E o apóstolo Pedro fala então para nós lançarmos essa preocupação, essa aflição no Senhor. Porque quando nós lançamos no Senhor, nós podemos ter uma convicção: Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado do irmão Renato, Ele tem cuidado do pastor, Ele tem cuidado dos irmãos. E nós temos que ter essa convicção, meus amados. Quantas
pessoas se perdem porque não tiveram essa convicção. A Bíblia nos dá vários e vários exemplos de pessoas que ficaram ansiosos devido à circunstância, devido a uma provação. E com isso, irmãos, perdeu a bênção. Pessoa naufragou no pecado por causa da ansiedade, porque não teve um autocontrole. Nós temos um exemplo claro, a Bíblia nos fala de Saul, meus amados, a guerra que estava sendo travada contra os filisteus, e o profeta, o homem de Deus, falou para ele: olha, você espera durante 7 dias. Irmãos, e ele esperou. E de repente nós sabemos que os inimigos começaram a se agrupar, e Saul percebe que o seu exército estava se dispersando. E como ele já estava ansioso, mediante aquela situação, a Bíblia nos fala que ele manda que trouxesse um holocausto e ofertas para oferecer a Deus em sacrifício, meus amados. Ou seja, a ansiedade, se você não tiver uma convicção, se você não tiver paciência, você corre o risco de perecer, irmãos, de agir de uma forma louca, de uma forma de demência. E ele aparentemente estava fazendo o que era bom, mas nós sabemos que o rei jamais poderia oferecer sacrifício a Deus. Era a função do sacerdote. E ele não teve a paciência, porque ele estava aflito, ele estava preocupado, e ele toma essa decisão, que aparentemente seria uma decisão acertada. E lhe trouxe tristeza, angústia, separação de Deus. E logo em seguida, quando ele oferece aquele sacrifício, a Bíblia fala que o profeta chega, irmãos. E ele foi tentar se justificar para o profeta. E o profeta fala para ele: olha, você agiu de uma forma louca. Você tinha que esperar. E com isso, irmão, trouxe consequência espiritual na sua vida. E não é diferente, meus amados, o que ocorre com muitos irmãos. Muitas vezes, um jovem, uma jovem, ela está esperando ali no Senhor, e ela vai ficando aflita, vai ficando preocupada, porque ela quer um relacionamento, ela quer um casamento. E vai passando-se o tempo, e ela vai ficando ansiosa. E de repente, por falta de paciência, ou de esperar um pouquinho mais, irmãos, ela toma uma posição. E ela arruma uma pessoa, muitas vezes, que é descrente, irmãos. E nós sabemos o que dá uma situação desta. Como traz consequência, como traz sofrimento, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes ela não aguardou o tempo necessário, ela não teve um autocontrole, um autodomínio para esperar no Senhor. Se ela tivesse esperado, certamente, irmãos, Deus que conhece todas as coisas, conhece a estrutura, Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece, Ele sabe as nossas fraquezas, mas no seu tempo Deus dá o escape, Ele dá a bênção. E acontece demais isso, irmãos. Quantas pessoas muitas vezes vão fazer um negócio e ele vai fazer como um descrente. Muitas vezes vai montar um comércio e ele não tem paciência para esperar no Senhor, para receber uma orientação da parte de Deus. E muitas vezes Deus está até falando, mas ele, devido à ansiedade, devido à preocupação, ele toma uma atitude. E ele se mistura ali, e de repente, lá na frente, porque no início tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo aparentemente é bom, mas lá na frente traz uma consequência terrível sobre a sua vida, infelizmente, irmãos. Então, o exemplo de Saul, irmãos, é bem claro para nós. Nós temos que estar na posição de Deus, esperar o tempo de Deus, irmãos. Deus quer que nós tomamos atitudes acertadas, de acordo com a sua vontade, para que nós sejamos abençoados, sejamos felizes.
e que as coisas possam fluir bem nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós temos que entender, irmãos, que a ansiedade ela vem, mas nós temos que ter um autocontrole, um autodomínio mediante a ansiedade. Nós temos que ter fé e confiança no Senhor, porque Deus, irmão, através dessa situação, Ele está nos provando. E se Ele está nos provando, irmãos, nós vamos ser aprovados se nós estivermos na posição de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos dá vários e vários exemplos de mulheres, de homens que sofreram terrivelmente, como nós sofremos, irmãos. Pessoas que passaram dificuldades, necessidade, pessoas que estiveram em crise financeira. A Bíblia nos fala daquela viúva que perdeu o seu esposo e vai diante do homem de Deus. Fala assim, olha, meu esposo era temente ao Senhor. E agora eu estou numa situação terrível. Por quê? Porque veio os credores e quer levar os meus filhos em pagamento da dívida. Irmãos, imagine a ansiedade dessa mulher, irmãos. Perdendo aquilo que ela mais amava. Ela já não tinha, financeiramente falando, ela não tinha umas condições boas. E agora, se não bastasse isso, agora ela estava perdendo os seus filhos. Então a ansiedade dela era muito grande, a preocupação dela era muito grande. E ela teve que tomar uma decisão, irmãos. E não é diferente nas nossas vidas, irmãos. Quantas pessoas aqui, muitas vezes tem comércio, o comércio está indo de mal a pior. E muitas vezes quer vender o comércio, não consegue vender o comércio. E as dívidas vão acumulando, e não consegue sair daquela situação, ele vai ficando ansioso. Vai vir a depressão, uma tristeza profunda, porque aparentemente as coisas não se resolvem. Mas essa mulher, irmãos, ela passou por isso. Ela estava com uma ansiedade terrível, mediante a situação que ela estava vivendo. Ela estava muito preocupada. Mas ela tomou uma decisão, irmãos. Ela foi ao encontro do homem de Deus. E é interessante, irmãos, para tudo existe uma saída, meus amados. Irmãos, quando nós chegamos ao ponto de desespero, irmãos, nós perdemos o controle da situação. Nós não podemos entrar em desespero nunca, irmãos, porque quando você entra em desespero, você não consegue refletir, não consegue pensar, não consegue assimilar as coisas, você não consegue ver uma saída. Eu acho interessante que essa mulher, no meio dessa situação, irmãos, ela viu uma saída. Ela corre no homem de Deus. E o homem de Deus fala para ela, olha, o que você tem em casa? E aquela mulher fala assim, olha, eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite, uma botija. Ou seja, irmãos, para tudo existe uma saída. E Deus quer, no meio da ansiedade, no meio do problema, Ele quer usar o que nós temos, irmãos, para nos tirar de determinada situação e nos abençoar. Ele quer provar que com pouco Ele faz muito, louvado seja Deus. Ele quer mostrar para nós, irmãos, que Ele é um Deus do impossível. E Ele permite certa circunstância para que nós venhamos a ter experiências gloriosas da parte de Deus. Nas maiores aflições, nas maiores ansiedades, nos maiores problemas, irmãos, foi se manifestar nos maiores milagres, as maiores curas, as maiores soluções de problema, irmãos. As maiores experiências, ela foi manifestada no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de angústia. É aquele momento que muitas vezes você olha para você e fala assim, não dá, não consigo, não tem mais jeito. É nesse momento que o nosso Deus, aleluia, Ele mostra o seu carisma, o seu amor para conosco, a sua misericórdia, a sua compaixão, e Ele manifesta através do seu poder uma grande obra e um grande milagre. Então, meus irmãos, que nós possamos entender isso. Aquela mulher achou que ela não tinha nada, mas ela tinha alguma coisa, e isto que ela tinha, Deus ia usar para fazer uma grande obra. E aquilo ia impactar a sua vida, irmãos. Ia mudar a sua vida, ia trazer grande bênção na sua vida.
É isso que nós temos que entender, irmãos, quando nós estamos ansiosos. Porque a ansiedade é terrível, ela mexe com a gente quer, a gente deseja, a gente quer naquele momento, naquele instante. Você quer conquistar, você quer alcançar, você quer receber. E muitas vezes Deus fala, não é o tempo, não é o momento. Mas aquilo fica cutucando. E se você não tiver uma confiança em Deus, você perde a fé e se toma atitudes que Deus não se agrada. Como falando, Saul tomou essa atitude e veio consequências sobre ele. Só que é interessante que essa mulher, meus amados, tinha perdido seu esposo, estava numa miséria terrível, não tinha nada, ia perder os seus filhos, mas ela vai no nome de Deus. E é isso que Deus nessa noite põe no meu coração, para que nós venhamos a falar para a igreja. Porque eu sei, irmãos, que tem muita gente ansiosa aqui, devido aos problemas que está acontecendo na sua vida. E só Deus sabe a luta que você tem passado. Muitas vezes você não comenta nem com esse, nem com aquele. Mas Deus sabe, meus irmãos. Deus sabe. Mas você pensa que Deus não está lhe contemplando? Deus do alto céu está contemplando. E a Bíblia fala assim que ele diz na sua palavra, quieta-te e saber que o Senhor é Deus. Descansa no Senhor. Lança essa ansiedade, esse problema no Senhor. Muitas vezes você tem lançado no alvo que não vai poder solucionar o seu problema. Muitas vezes lança num vizinho, num amigo, num parente, num irmão. Ele não pode solucionar o seu problema. Mas se você tiver fé, convicção, como fez essa mulher, no meio do caos, e ela ir no lugar certo, chegar no alvo certo, aí você vai alcançar a sua bênção, porque o Senhor, irmãos, Ele vai abrir o seu entendimento, porque, irmão, na hora da aflição você não consegue pensar mesmo, não, você não consegue raciocinar, ter um raciocínio lógico. Então é nesse momento que você não toma cuidado, você desespera, e você cai no abismo. Mas Deus, irmãos, através da sua misericórdia, através do seu Espírito Santo, Ele abre o entendimento, e Ele vai te dando entendimento, sabedoria, para você sair fora da situação que você está passando. Porque é assim que Deus trabalha, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que muitas pessoas, irmãos, estavam aflitos, estavam preocupados, ansiosos. Você lembra lá dos discípulos no caminho de Emaús, que estavam entristecidos mediante os ocorridos em Jerusalém, estavam frustrados porque viram Jesus na cruz do Calvário, naquela situação tão terrível. Eles viram que Jesus morreu, e eles andaram com Jesus vários e vários meses, até mesmo anos. Eles confiaram no Senhor Jesus Cristo, eles entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Eles viram os milagres que Jesus fazia no seu dia a dia, eles viram os conselhos, eles contemplaram a sabedoria do nosso Mestre. Mas por outro lado, eles viram Jesus naquela cruz, meus amados. Eles viram que Jesus foram sepultados, e aquilo causou uma ansiedade terrível nos seus corações. O que fazer? Vamos voltar atrás? Vamos voltar às nossas atividades que nós fazíamos no passado? E a Bíblia nos fala que eles iam para Emaús, eles estavam entristecidos, eles estavam chateados, estavam frustrados, meus amados, conversando entre eles, ansiosos pelo dia de amanhã, o que seria agora, depois da morte de Jesus. Quantas pessoas, irmãos, muitas vezes está assim no nosso meio, porque não alcançou uma bênção, e hoje está assim dessa forma, irmãos. Frustrado com Jesus, frustrado com a igreja, frustrado com os irmãos, com o pastor, com o irmão do lado, o irmão do outro lado, frustrado, irmão, porque muitas vezes recebeu um não, porque muitas vezes esperava tantas coisas do seu próximo e de repente não aconteceu.
Na hora da angústia, ele ouviu não. Quantas pessoas estão assim, frustradas, irmão? Ansiosas, preocupadas. Então nós vemos essa situação desses 2 discípulos, eles estavam dessa forma. Mas de repente, irmãos, a Bíblia nos fala que o mesmo Jesus, não foi outro Jesus, foi o mesmo Jesus, se manifestou àqueles 2 homens. E Jesus vai falar para aqueles 2 homens: que palavras são essas que vós trocais pelo caminho? E por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão nessa situação? Irmão, Jesus conhece o coração, irmãos. A gente muitas vezes acha que Jesus não está vendo a nossa aflição, a nossa angústia, o que nós estamos passando, irmãos. Parece que o céu se fechou. Alguém fala que é o silêncio de Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus, irmãos, Ele não nos abandona nunca. Você pode ter essa convicção, essa certeza que Deus não vai te desamparar, te abandonar em momento algum, meu amado. A Bíblia fala que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. A Bíblia fala que ainda que uma mãe que amamentou seu filho venha o desamparar, todavia o Senhor, Ele não nos desampara. E nós temos que ter essa convicção, igreja do Senhor. Não importa o que venha acontecer sobre nossas vidas. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. E quem é esse autor e consumador da nossa fé? É Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo ressurreto. Aquele que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, meus amados. Aquele que vive e reina para todo sempre, está à destra do Pai, a interceder por cada um de nós, que não nos desampara, está conosco em todos os momentos, em todos os instantes, irmãos, aleluia. E nós temos que entender, irmãos, que Ele conhece o nosso coração, Ele sabe as nossas fraquezas, Ele conhece a minha estrutura, a tua estrutura, Ele sabe até onde nós podemos suportar. Jesus sabia que aqueles 2 discípulos não conseguiam suportar além daquilo que eles estavam suportando, eles estavam muito tristes, irmãos. O que seria daqueles 2 homens se Jesus não se manifestasse aquelas 2 vidas? Então Jesus foi até eles, irmãos. E é assim que Jesus vai, irmão. Ele vai até nós. Muitas vezes você está triste, angustiado, de repente chega uma criança e fala uma coisa boa para você, e você percebe que é Deus usando. Quantas vezes você está ali na sua casa, muitas vezes triste, Deus manda alguém ali para trazer uma palavra de conforto. No meio daquela ansiedade, no meio daquela tristeza, ali vem aquela pessoa e te traz uma palavra de conforto. Essa palavra, poxa vida, você fala, poxa vida, Deus me ama mesmo. Como é que essa pessoa sabia que eu estava passando por isso? E vem ao meu encontro e fala palavras provindas de Deus. Aí mostra o cuidado de Deus para com você, para comigo, louvado seja Deus. E é isso que Deus quer nesta noite, que nós venhamos a compreender, meus amados. Que Ele vai ao nosso encontro no momento difícil que nós estamos passando. E Ele sabe o momento difícil seu. Cada um aqui tem uma estrutura, cada um tem uma postura diante de Deus, cada um tem um jeito, cada um tem um temperamento, irmãos. E Ele conhece cada um de nós, irmãos. E Ele trabalha em cima da vida de cada um que aqui está, louvado seja Deus. Ele sabe trabalhar, Ele sabe nos conquistar, Ele sabe trabalhar de uma forma que Ele mexe com o nosso íntimo. Louvado seja. Uma certa vez, irmão, eu estava descendo aqui, eu vim no culto aqui, e aquele dia eu não estava legal, eu estava muito triste, irmãos. Eu fui embora. Aí no dia seguinte o pastor Toninho me ligou. Irmão Renato, eu tive uma visão com o irmão estava descendo uma rua, eu estava muito triste. E ele foi falando, irmãos, meu Deus do céu, quem falou para aquele irmão que eu estava naquela situação, irmãos? Porque muitas vezes você vê ali um sorriso na face dos irmãos, e muitas vezes, irmãos, aquilo não é bem o que o irmão está vivenciando. Muitas vezes ele está dando um sorriso, irmãos, mas por dentro ele está chorando. Ele está chorando. Eu muitas vezes não consigo ver fisicamente isso aí, mas Deus, através do seu Espírito, Ele conhece. Louvado seja Deus. Ele conhece. E na hora que aquele pastor começou a falar comigo, eu fiquei impressionado
e fiquei aliviado, irmãos, porque eu vi o tamanho do amor de Deus para conosco. Louvado seja Deus. E é assim que Deus faz. Certo dia eu estava todo sujo, estava mexendo com construção, todo sujo, e de repente chega uma pessoa, usuário de droga, ele chega, fala para mim, o cara me chamou para fazer um assalto, mas não vou fazer um assalto não. Aí eu falei assim, meu amigo, nem deve, né? Aí ele falou, você é evangélico? Eu falei, sou. Aí pegou, estava fumando cigarro, ele jogou o cigarro no chão, pisou naquele cigarro, e daqui a um pouco ele começou, olhou para mim, pôs a mão no meu ombro e começou a orar por mim. Aí começou a falar em línguas, pastor Toninho. E nós, irmão, como a gente é tem um pouquinho só de experiência, meus amados, eu falei assim, deve ser o demônio usando esse sujeito. Irmãos, de repente esse homem começou a profetizar. E começou a falar coisas, irmãos, que somente eu sei. Aí eu já fiquei lá cima. E ele foi falando. Eu fiquei impressionado de ouvir o que ele falou para mim. Aí acabou de falar, daqui a pouco ele falou assim, me arruma um trocadinho. Aí eu percebi o que Deus usou por um momento, e de repente ele voltou ali à vida normal, rotineira dele. E eu guardei aquela profecia. Passou uns 15 dias, nós estávamos lá no Lenzini, aí veio um pastor da quadrangular. E esse pastor deram a oportunidade para ele pregar a palavra do Senhor. E ele acabou de pregar, irmãos, e Deus começou a usar ele para revelar as pessoas. E como a gente conhece bem os irmãos ali, eu fui percebendo que as profecias estavam se encaixando. E eu percebi que era de Deus. Aí de repente você, eu tenho mais uma palavra, uma profecia para dar para uma pessoa aqui. E eu estava em cima do púlpito. Ele virou, me pegou. Por favor, levante-se. Aí eu levantei e falei assim, vou falar assim, para quando se cumprir, vocês verem que é de Deus. Irmãos, ele começou a profetizar. E aquilo que aquele rapaz drogado falou para mim, pastor Toninho, ele confirmou na boca dele. Eu fiquei impressionado de ver aquela situação. Então a gente percebe o que, irmãos? Nós ficamos ansiosos com um monte de coisa, porque nós queremos. Nós temos objetivo, nós temos meta, nós temos alvo. Nós queremos alcançar, nós queremos vencer, nós queremos ter sucesso. Queremos ser vitoriosos, irmãos. Isso aí abala. A pessoa tem uma faculdade e ele quer se formar para o dia de manhã, ele ganha bem, ele chegar no top, chegar no ápice da coisa. Então ele já tem um objetivo, ele tem uma meta, irmão. E muitas vezes não acontece aquilo. Então todos nós temos um objetivo. Muitas vezes a mulher já casa e ela está pensando em ter um filho, ela já fica ansiosa de ter filho. Então cada um tem aí uma meta, um objetivo. E Deus sabia o meu objetivo, minha meta. E Deus, usando aquele homem, veio de encontro à minha ansiedade. Aí eu percebi o que? O cuidado de Deus para comigo, meus amados. É interessante, muitas vezes as pessoas não te dão nada, irmãos. As pessoas não te valorizam. Mas Deus tem um amor tremendo por você. A gente não entende o amor de Deus para conosco, irmão. Se nós entendêssemos, irmão, nós íamos ser mais fiéis ao Senhor, irmãos. Por não entender, muitas vezes nós nos rebeliamos por causa da nossa ansiedade. É muito fácil, eu vou pôr nas mãos de Deus. Mas quantos de nós temos posto verdadeiramente as nossas lutas nas mãos de Deus? Quantas vezes nós falamos da boca para fora, meus amados, e não nos deleitamos no Senhor? Que nós possamos nesta noite entendermos, quando nós pomos nas mãos de Deus, nós temos que deixar-nos, para Deus fazer o melhor, fazer a sua vontade. Mas será que nós queremos que Deus faça a vontade dEle, que é perfeita, agradável, na realidade das nossas vidas? Aqueles discípulos, irmãos, estavam nessa situação, aflitos. Mas o mesmo Jesus se manifesta para eles. E Jesus fala para aqueles homens, porque aqueles homens falam assim, tu és
peregrino e forasteiro, e não sabe das coisas que têm acontecido nesses últimos dias lá em Jerusalém? Lógico que Jesus sabia, era ele ali, o próprio Jesus. E Jesus então, irmãos, para extrair, irmãos, aquilo que estava no profundo do coração, irmãos, Jesus vai e pergunta para ele: o que tem acontecido nesses últimos dias? Aí eles vão lá, abre o coração, irmãos. Irmãos, Deus quer que nós venhamos a abrir o nosso coração no meio da angústia ao Senhor. Deus quer, irmãos, que nós venhamos, fechamos a porta do nosso quarto e derramamos o nosso coração em lágrimas ao Senhor. Nós venhamos, irmãos, a ter intimidade com Ele, que nós venhamos a ter fé, meus irmãos, e convicção na providência do Senhor. Porque o nosso Senhor é um Senhor que provê todas as coisas. E nós não podemos ficar ansiosos com as coisas que aí estão, irmãos, preocupados. Eu tive, pela misericórdia de Deus, irmão, eu tive a oportunidade de ficar 7 anos trabalhando no Evangelho. 7 anos, irmãos, eu não trabalhava. 7 anos, irmãos. Eu nunca passei fome, irmãos. Me vestia muito bem. Deus supriu minha necessidade em todos os momentos. Por quê? Porque quando você se envolve na obra de Deus, Deus te dá uma fé, uma confiança. E essa confiança te traz segurança. E você não tem tempo para ficar ocioso. Mas você tem confiança no Senhor e você crê que Deus proverá. Deus proverá, irmãos. E o Deus na qual eu sirvo, irmãos, nesses 7 anos Ele me deu tudo. Não deixou faltar, irmãos. Vinha sempre em abundância. De maneira que ali muitas pessoas falavam que a gente roubava da igreja, pastor. Porque eles falavam que a gente tirava dos irmãos. Eu ganhava uns 10 salários da igreja. Eu nunca ganhei R$1 de igreja, irmãos. Eu com 21 anos, eu peguei minhas coisas, pus no carro e fui morar a 700 quilômetros daqui, irmão. Fui morar com um pastor. E fiquei 7 anos nessa situação. E Deus, irmãos, no meio de toda a ansiedade, no meio de toda a preocupação, Deus sempre se manifestou. E o meu desejo era o quê? Que Deus preparasse uma companheira, uma esposa. E eu ficava naquela situação, esperando, ansioso. E aparecia muita coisa, irmão, que aparentemente aos meus olhos era bom. Mas por outro lado, sempre Deus me deu um temor ali, para esperar. Esperar com paciência. E não é fácil, irmão, um jovem de São Paulo, naquela época, tido como missionário. Chegava naquela igreja sede enorme, enorme, lá o pastor presidente, que era muito amigo da gente, ele falava assim: está aí o missionário de São Paulo, tem um comércio, ele é empresário, deixou tudo. E eu esperando no Senhor uma esposa, e nessa brincadeira aparecia um monte de candidatos, pastor. E ele pensava que ele estava me ajudando, e eu ficava triste com aquela situação. Por quê? Porque eu estava esperando no Senhor, e me dificultava. E quando eu menos esperei, um certo dia os pastores foram para outra cidade, o pastor que eu morava, conheceu minha esposa, e na volta ele passou onde eu estava dirigindo uma congregação, e ele falou assim: olha, as chamas estão preparadas. Eu falei: não acredito, achamos. Peguei carona, fui embora para casa com eles. No dia seguinte, falei: vou orar a Deus, né? E eles diziam: tem um cabelo que quase rasta no chão e ela toca violão, e canta bem. Aí eu já fiquei ansioso. Eu quase não dormi. Dia seguinte, conversando com esses pastores, eles falaram assim: olha, você não sabe o que aconteceu, irmão Renato. Nós esquecemos uma bolsa, com uma madeira, chupeta, fralda, lá nessa cidade. Eu falei: é? Tá bom. Falei: Abel, vamos dar uma saída de fininho aqui. Abel é outro irmãozinho, era um companheiro da gente. Fui lá, peguei o ônibus lá, não falei nada para ninguém, apareci lá na casa da Márcia. Quando cheguei lá, irmãos, ela estava lavando ali o quintal, uma touca na cabeça. Na hora que eu falei que eu sou o irmão Renato e tal, vim de São Paulo, ela, irmão Renato, ela ficou toda com vergonha, né? Estava toda vestida a rigor, como trabalhando no dia a dia. E ali entrei para dentro, conversando e tal. E Deus preparou minha esposa dessa forma, irmãos.
Aí é interessante, que eu falei, vamos orar. Na semana que eu estava orando, Deus usou uma irmã e falou assim, olha, irmão Renato, eu vi você em cima de um cavalo juntamente com uma moça, e ela tinha um cabelão comprido, e você estava muito feliz. Aí eu entendi, irmãos, que Deus estava cuidando de mim, estava dando a minha esposa. Irmãos, com 3 meses eu fiquei noivo, acho que com 6 ou 7 meses eu casei. Irmãos, o ímpio, nós não tínhamos, meu sogro ganhava salário mínimo da igreja, ganhando com 6, 7 filhos naquela época, morando com ele, aquele monte de gente, passando uma maior dificuldade do mundo, irmãos, pastoreando a igreja. Não tinha condição nenhuma, eu também não tinha condição. Irmãos, a bênção vem de todas as partes. Teve gente, dono de bar, que deu refrigerante, outros deu ali 30, 40, 50 frangos, irmãos. E assim, irmãos, Deus proveu o vestido de casamento. Deus proveu tudo para nós, irmãos. Porque é assim que Deus trabalha. Mas a gente não pode ficar ansioso demais. Nós temos que ter um autocontrole e confiar no Senhor, irmãos. E eu sempre confio no Senhor. Eu nunca fui preso, Senhor, só tem que me dar uma casa, me dar um carro. Eu nunca fui pedir essas coisas, irmão. Eu sempre confiei no Senhor e entendi, sempre Deus pôs no meu coração, você tem que trabalhar e lutar para você vencer. E tenho feito isso até esses dias, até esse exato momento, irmãos. E agradeço a Deus, porque Deus me dá a sabedoria, me dá a saúde e a força para me conquistar. E também não me prendo a nada material, irmãos. Me prendo a Jesus Cristo. Porque tudo isso aqui, irmãos, passa. Eu entendi que você pode ficar com muito pouco, mas se você confiar no Senhor, o Senhor não vai deixar te faltar. Ele vai te sustentar. Do mesmo jeito que Ele cuida, irmãos, dos lírios do campo, Ele cuida dos animais, dos pardais, dos pássaros. Enfim, Ele cuida da natureza, irmãos. Ele cuida do irmão. Não fica ansioso, desesperado. Já pensou ficar 7 anos sem trabalhar e Deus suprir a necessidade? E é interessante, irmãos. Naquela época que eu fui para a obra, irmãos, eu trabalhava numa fábrica alemã, ganhava muito bem. Eu fazia faculdade na Fundação Santo André. Naquela época, quem fazia uma faculdade naquela e se formava, se dava muito bem. Eu abandonei tudo, irmãos. 7 anos. Quando voltei, passei por uma prova terrível. Mas é interessante, irmãos, que nesses últimos dias, Deus se mantém fiel. Tudo que aparentemente eu tinha perdido, irmãos, Deus me deu, restituiu, triplicado, quadriplicadamente, irmãos. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Igreja do Senhor, não fique ansioso. Não pense que você vai perder. O inimigo põe na nossa mente, você vai perder, não vale a pena. Para com isso. Não mexe com isso não. Não seja fiel não. Não seja um exemplo não. Isso aí não vale a pena não, isso é besteira. Mas eu quero dizer para você que isso aí, irmãos, são os laços de Satanás, é a voz do cão. Ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. Você não vai perder. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Você observa essas vidas desses homens, dessas mulheres que passaram por essas aflições, mas eles confiaram no Senhor. E vê o resultado disso, meus amados. Vê as bênçãos que eles alcançaram, vê as experiências que eles tiveram. Glória a Deus. E é isso que Deus quer que nós venhamos a desfrutar. A Bíblia fala assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: sofre, pois, as aflições como bom soldado de Cristo, irmãos. Eu sei que as lutas, as aflições, elas vêm sobre nossas vidas, mas nós somos soldados, irmão. Nós somos preparados para guerrear, para ir à frente, para não desanimar, para não desistir, para morrer pela causa. Porque nós temos um objetivo, nós temos uma meta, nós temos uma convicção, meus amados. E é isso que Deus pôs no meu coração para que nós venhamos a entregar para a igreja. Lança a tua ansiedade no Senhor. Lança a tua ansiedade, lança o teu problema no Senhor. Porque Ele cuida de você.
Ele cuida de você. Tem irmãos aqui que já ficou vários e vários anos desempregado, irmão. E de uma forma ou de outra Deus cuidou. Nunca faltou arrozinho e feijão na casa dele. Passou dificuldade? Passou, mas está lá. A bênção lá no seu lar, irmãos. Quem é que cuida? Quem é que faz isso, irmãos? E muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, porque nós sempre queremos mais, queremos alcançar mais. Mas, irmãos, cada um de nós tem uma porção aqui na terra, louvado seja Deus. Cada um de nós tem uma porção na terra. Né? Alguém fala que o rio Mississippi, irmãos, sem Jesus, ele vira um pequeno regaço. Mas o pequeno regaço, com Jesus, ele vira um rio Mississippi, irmãos. É por isso que nós temos que atentar para aquilo que o apóstolo Paulo falou: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Dá graça, irmão, dá graça. Está doente, dá graça. Está com problema, dá graça. Você quer, não veio aquele, muitas vezes você está esperando ali uma promoção no emprego, não veio, dá graça. Dá graça, glorifique ao Senhor. Porque lá na frente você vai ver, irmãos, o resultado disto. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Então guarde essa palavra, uma simples palavra, mas eu creio que é da parte do Senhor para os nossos corações. Deus tem cuidado de você. Amém? Deus abençoe.